E há vários campos de batalha também, então, Jacir. Eu entendo o que o senhor fala, eu acho que as pessoas que vão ter que enfrentar, as pessoas que vão estar na frente, vão estar na trincheira, as pessoas que vão educar, as pessoas que vão trazer conforto, as pessoas que vão... ou seja, há vários campos. O campo do senhor é muito diferente do meu em se tratando desse assunto, eu entendo. Eu não sei nem qual campo que eu estou, nem no Brasil eu estou. Eu digo, nessa situação, se eu visse a minha filha, pessoas que a gente não conhece, a gente escuta esses relatos, né? A gente fica revoltado, imagina uma pessoa que, igual a dona, ela está até agradecendo o senhor aqui, a dona Noemi, ela está falando aqui, falou do senhor também, Roberto, meu filho está com tornozeleira, mas acredito no propósito de Deus, agradeço ao doutor, penso como ele. E ela falou também, foram 7 meses de prisão, 7 meses e meio de prisão, e as dificuldades, sinto a mão de Deus todos os dias. Ou seja, essas palavras de uma mãe vendo um filho lá dentro é que me deixa realmente revoltado com as coisas do Jacir. Eu acho que eu entendo, eu leio, eu tento aprender, eu estudo tudo que eu posso estudar. É só que essa parte é neandertal, eu acho, não sei se ainda está dentro da minha cabeça ainda, mas eu vou chegar lá um dia. Eu tenho pessoas como o senhor, eu tenho pessoas, um amigo que nós temos em comum, que é o Thomas Korontai, que é uma pessoa que eu adoro, nós estivemos juntos lá, eu sempre gostei muito do Thomas, e ele sempre fala muito bem do senhor. O Thomas é uma pessoa que às vezes me acalma. Eu falo as coisas com ele e falo, Roberto, para um pouco, né? Reflita um pouco, né? Toma um uísque, esfria a cabeça, e depois você reage a isso. Que a gente eu sou muito melhor agora, eu demorei muito tempo para entender essas reações sem pensar, né? Isso nunca funcionou na minha vida. A parte da minha vida que eu pensei, isso nunca funcionou. E às vezes a gente fica em dúvida sobre o que fazer. Eu aprendi com meu pai uma coisa interessante. Quando meu pai trabalhou comigo a vida toda, eu sempre tive meu pai, trabalhei com ele quando ele morou comigo aqui. Sempre que eu comecei um trabalho, eu tinha dúvidas, eu planejava muito, eu não achava soluções para tudo. Meu pai falou assim, Roberto, o trabalho ele vai ter dificuldades, mas ele vai te mostrar o caminho. Comece o trabalho, mesmo sem certeza. Você vai cometer erros, mas você vai te ensinar que você foi para o lado errado, agora você já sabe para o caminho que você tem que ir. Então isso é importante, eu acho que é o primeiro passo, uma parte das coisas que você está falando para a gente, o primeiro passo, o senhor falou agora da academia, eu já tomei esse primeiro passo, eu espero que eu chegue a essa consciência, mas ainda fica isso na minha cabeça. Eu acho que essa vontade que todo brasileiro tem de lutar, eu temo que só com isso nós não vamos conseguir tirar essas pessoas do nosso caminho. Eu acho que sem algum tipo de luta, eu temo isso, não estou dizendo que tem que haver, eu temo isso, eu acho que nós não vamos conseguir tirar essas pessoas, porque eu ia até fazer uma pergunta para o senhor. Uma criança, por exemplo, né, com toda essa doutrinação, a gente sabe, pelo menos até onde eu aprendi, uma criança, ela forma o caráter dela aí até os 7, 8 anos de idade, não sei se é verdade, o senhor é médico, sabe muito mais do que eu. Se tem como reverter isso, como reverter, eu fico tentando entender uma criança, por exemplo, que viveu a vida inteira dentro de um conflito, dentro de guerra, dentro desse meio, se o senhor tem como trazer isso de volta, eu explico o senhor por quê. Eu tenho um amigo meu aqui, ele é ex-combatente, ele esteve no Afeganistão, esteve no Iraque, combatendo. Um dia eu estava conversando com ele, eu perguntei para ele, eu falei assim, como é que vocês enfrentam as crianças lá? Ele falou assim, Medeiros, quando eu estava combatendo, a gente tinha medo dessas crianças. Eu falei, por quê? Ele falou assim, elas eram, muitas delas eram os nossos inimigos mais perigosos, porque essas crianças, elas foram criadas nesse meio. Quando elas tinham a cabeça formada sobre isso, elas não tinham medo de nada, elas sabiam da resistência que nós teríamos entre atirar nessas crianças, combater essas crianças, e muitos dos nossos soldados morreram por isso. Você está entendendo o que eu estou te falando? Esse é o medo que eu tenho, dessas pessoas não terem volta, a gente está dando para elas essa dúvida, dando para essa chance, e isso se voltar contra a gente. Esse é o meu medo. O que o senhor acha disso? Eu acho que há maneiras de se contornar isso? É mais ou menos complicado, mas deixa eu colocar da seguinte maneira. Existe um temperamento. Temperamento é o jeitão do bicho. O Jacir é assim, ele tem um temperamento assim, assado, mais nervoso, mas é o temperamento. Existe o caráter, que o caráter nada mais é do que essa construção da mentalidade dessa pessoa, um caráter formado em cima de um temperamento. Então, a pessoa acaba sendo uma mistura de uma série de coisas, uma interpretação que ela vai tendo da vida ao longo da vida. Só que não é
só até os 6, 7 anos, não. O caráter vai sendo formado durante uma vida inteira e vai sendo apresentado a todos nós por uma coisinha chamada personalidade. O que é persona? Personar, passar o som através de. No teatro antigo, eles usavam máscaras e faziam a voz sair por aquelas máscaras, então o som passava por aquelas máscaras e personificava aquele personagem. Por isso chama-se personagem. Por que eu estou dizendo isso? Alguém que tem um temperamento que é único da pessoa, ela vai construir um caráter de acordo com as experiências que ela vai ter na vida. Então, se aquelas crianças no Afeganistão, elas vão para cima de alguém para explodir uma bomba, ela não está pensando naquilo, ela não tem cérebro para aquilo. Ela aprendeu daquela maneira e não tem medo, por quê? Porque ela não tem nem como defender, ela não tem uma construção mental para aquilo ainda. Então, por isso que elas são tão perigosas nesse sentido. Tem recuperação? Sempre tem. Sabe como uma das estratégias da recuperação de qualquer tipo de pessoa, qualquer presidiário, que seja até uma pessoa problemática, o nosso cérebro, meu, teu, que você está me ouvindo, tem uma característica muito interessante. Ele gosta de levar vantagem. Se o meu cérebro consegue ver uma vantagem em um determinado comportamento, eu sigo aquele comportamento e faço questão de ter. Por isso, por exemplo, que as escolas cívico-militares são tão importantes. Porque tem uma coisa que é chamada função paterna que põe limites. Você tem limite, você tem horário, você tem que cumprir, e a pessoa até com aquele terno, com aquela roupa roupa militar, enfim, com aquela escola, com aquela rigidez de horário, ela sente orgulho dela mesma. Então o cérebro dela começa a construir um caminho de retidão, porque eu me sinto bem com aquilo, com aquela posição. Então, se você tem uma vida desregrada, usou drogas, bebeu demais, teve certos problemas até certo ponto, se você mostra um caminho que a pessoa consegue enxergar e falar, nossa, há um caminho por aqui, ele muda. Se não for um psicopata. Claro que as pessoas estão mais para um lado, mais para aquilo que eu vou repetir aqui. Vários jovens que se veem comunistas hoje mudaram. Tem pessoas, eu conheço pessoas que fizeram parte do MST e hoje estão totalmente mudadas. Por que o comunismo não foi para frente? Porque era para ter uma guerra entre o proletariado e os donos das empresas, enfim, os empresários, os industriais, etc. Era para ser uma guerra entre classes. As pessoas começaram a crescer, o proletário começou a ganhar dinheiro, abriu um negócio, virou empresário e viu que não era assim. Entende? Quer dizer, o comunismo lá, aquele comunismo da base que foi criado para isso, perdeu-se no caminho, porque acabou. Se o proletário cresce, ganha dinheiro, constrói uma empresa, ele começa a contratar funcionários e vê, pera um pouquinho, ele se colocou na posição do empresário, ele deixa de ser o proletário que tinha raiva do patrão. Ele começa a entender que agora ele é o patrão. Então as pessoas mudam de ideia à medida que você consegue mostrar coisas boas. Por isso que a religião também é tão importante. Por isso que é importante você ir num culto, que você tenha um bom pastor que possa te contar histórias boas, que mexam com o teu coração, e você possa encontrar caminhos. Não estou falando aqui caminhos enganosos. É um outro tipo de manipulação, às vezes, que é feita. Mas eu estou falando pelo lado bom da coisa, entendeu? O ser humano ele adora histórias. Ele quer conhecer histórias e quer viver aquelas histórias. E ele quer ser aquele herói, aquele super-herói. Quer seja da Marvel, quer seja um herói da Bíblia, quer seja o que for. E ele sente orgulho daquilo. Se eu dou esse orgulho para o jovem, mostro para ele jovem homem, para aquela jovem mulher, que ela tem valor, que ela tem capacidade de crescimento. Se eu estou elogiando verdadeiramente, mostrando a capacidade dela, nossa, eu estou construindo uma personalidade cada vez melhor. Aí essa personalidade vai crescer num sentido. Se houve algum desvio por uma questão histórica, ela pode ser lapidada e corrigida sim. Não é uma coisa pré-determinada. Isto é, todo mundo tem chance. E até teve um bandido no último dia na cruz que falou, né? Quero tomar um cafezinho com você lá em cima, e Jesus falou, venha, sobe comigo. Entende? Então são simbolismos para entender que qualquer pessoa pode pensar diferente e crescer.